Bom dia! Nós falamos ontem do propósito eterno de Deus e hoje nós vamos falar de como Deus vai alcançar o seu propósito. Quando falamos que o propósito eterno de Deus é que seja tudo em todos e que estejamos para sempre unidos a Ele, precisamos entender como Ele revela esse propósito aos homens e como Ele vai alcançar o seu objetivo. O desenvolvimento da revelação do propósito vem no primeiro pilar chamado uma família. Se olharmos para Gênesis 1, no versículo 26 e 28, nós vemos claramente Deus falando do seu propósito e de como ele evoluiria. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Alguns elementos estão presentes nas duas passagens de Gênesis 1, 26 e 28, que o primeiro dele é a unidade. A família revela uma importante característica da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 3 pessoas, um Deus. Um mistério que só vamos compreender plenamente quando estivermos no céu. Mas todos os homens podem entender um pouco o que isso significa quando olham para a sua família. É bem verdade que o pecado não só causou, mas ele ainda causa muitas distorções nas famílias que vieram depois de Adão e Eva. Mas de acordo com o plano original de Deus, família expressa a unidade que existe entre as pessoas da Trindade. Eles se amam, dependem um do outro, honram ao outro em um nível de comunhão e unidade que só podemos ver nessa família divina. Mais adiante, quando falamos da igreja, nós veremos que a unidade própria da Trindade se reflete tanto nas famílias terrenas quanto na família de Deus, formada por todos os que o receberam e têm o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso está em João 1, 12 e 13. Ao discorrer sobre essa unidade, Paulo, falando aos Efésios, ele aponta novamente para o Senhor Jesus como centro de tudo, porque é dele que toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Efésios 3,15. Então, a primeira característica da família é a unidade. Olhando sobre o prisma da unidade, nós podemos afastar da nossa mente qualquer ideia do cumprimento do propósito de Deus de forma isolada. Melhor do que dizer que Deus tem um propósito para a minha vida, é dizer que Ele tem um propósito, Ele tem um lugar para mim dentro do seu propósito eterno. Então Deus não tem um propósito para a minha vida, Ele tem um lugar para mim dentro do seu propósito eterno, junto com tantos outros, o que nos dá uma ideia de um elemento a ser considerado e que é o segundo elemento da constituição dessa família. Primeiro é a unidade, o segundo é quantidade. O Pai, ele queria que a terra fosse habitada com os filhos de Adão e Eva, e os filhos dos seus filhos, e assim por diante. Por isso ele disse: sede fecundo e multiplicai-vos. Então nós podemos dizer também que o propósito de Deus começa a se descortinar para a humanidade sob a forma de uma família, de uma grande e gloriosa família. Foi a mesma coisa que Deus disse a Abraão, indicando o grande número de descendentes que ele teria, como ele fala em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Então nós vimos ali unidade, quantidade, e agora nós vamos falar de uma outra característica da família de Deus, desse propósito eterno de Deus que é ter uma família, que é a qualidade. Além de ser uma família numerosa, nós vemos que o desejo de Deus é que o homem
e toda a raça humana tivesse a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança do Filho unigênito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, versículo 29. Por último, a característica dessa família de Deus é a finalidade. Então, nós falamos aqui de algumas estruturas, nós falamos da quantidade, da qualidade, agora vamos falar da fidelidade, mas antes nós falamos aqui de uma estrutura que é a unidade e que é de extrema importância. É de extrema importância. A finalidade do texto de Romanos 11:36, depois de dizer que tudo é dele e para ele, Paulo acrescenta uma expressão que tem grande significado. Paulo diz assim: a ele, pois, a glória eternamente. Portanto, quando nós falamos em tudo o que Deus providenciou para atingir o seu propósito eterno, não podemos perder a finalidade de tudo, a sua glória. A finalidade é ter uma família que tenha unidade, quantidade, qualidade, mas que tenha finalidade. É a sua glória. Elimina qualquer desejo ou qualquer pensamento humanista, ou seja, não há uma centralidade no homem, mas há uma centralidade em Cristo Jesus. A glória que Deus já possuía antes de existir este mundo. A glória que permanece, a glória que é eterna. E quem vai continuar existindo pela eternidade. Essa glória ela é permanente, né? Então nos inclui desde o tempo presente e para sempre por causa do Espírito Santo que habita em nós, para manifestarmos a vida de Cristo, assim glorificando a Deus. Então, quando nós falamos aqui do desenvolvimento da revelação do propósito, ou seja, como Deus vai alcançar esse propósito, a primeira coisa é, Deus quer ter uma família. E dentro dessa família, características, unidade, quantidade, qualidade e finalidade. Amém? Amanhã nós vamos falar de uma outra estrutura que é uma casa. Que o Senhor nos abençoe e que derrame sobre nós o seu braço poderoso em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus a bênção sobre nós, sobre nossa família. Declaramos a paz do Senhor Jesus, o shalom de Deus dentro dos muros de Jerusalém. Declaramos a paz do Senhor na cidade que nós moramos. Declaramos que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que esse Deus hoje nos dê a provisão para termos condições de fazer gestão financeira dos dízimos, primícias, ofertas, missões e obras de justiça, que Ele nos conceda graça e poder de continuarmos aprimorando a nossa vida a favor do reino. Nós abençoamos a nossa geração, declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, declaramos que nós e nossa família somos salvos, declaramos que todos nós temos o nome escrito no livro da vida e que o Senhor traz para nós a condição de sermos gestores do reino, abençoadores de vida, aqueles que declaram a palavra e transformam vidas e ambientes. Nós somos estes, escolhidos, talhados, preparados, intercessores que se colocam na brecha por um chamado e por um propósito. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos um dia de excelência no nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia e até amanhã, se Deus permitir.